Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos embarcar numa jornada diferente. Uma jornada para trás, para um tempo em que acordar vivo já era uma pequena vitória. Você vai descobrir como seria tentar sobreviver só por um dia na Idade Média. E antes de imaginar castelos, banquetes ou cavaleiros em armaduras brilhantes, esqueça tudo isso. A realidade era bem mais úmida e coçava muito. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber onde essa história vai bater. Agora, diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você acorda com coceira no corpo inteiro. Isso é normal. Afinal, sua cama é um ninho de pulgas, literalmente. Um monte de palha velha, meio podre, que você divide com alguns percevejos. Uma colônia de piolhos e talvez um rato ou dois. A palha? Colhida meses atrás. O colchão? Uma espécie de saco de pano grosseiro, que já foi mais feno do que colchão. E seu travesseiro? Uma dobra no próprio braço. Úmida, torta e provavelmente responsável por essa dor no pescoço, que te acompanha há 2 invernos. Você tenta se espreguiçar. Má ideia. O teto é baixo, o ar está frio e denso, e seus músculos, que têm 20 e poucos anos, mas parecem ter 70, protestam com estalos e travamentos. Você já ouviu essa sinfonia de ossos antes. Começou depois daquele dia na plantação, quando você caiu do burro ao tentar arar o campo com um arado improvisado. Você olha ao redor. Ou melhor, tenta. Sua casa tem uma divisão só. Sem portas, sem janelas. Você, sua avó, seus irmãos, uma prima viúva, 2 galos e uma cabra velha vivem todos juntos. Literalmente, todos. O galo pisou no seu tornozelo de novo. Ele também. Está com fome. E frio. A luz entra por rachaduras nas tábuas da parede. É manhã, e isso significa apenas uma coisa: mais trabalho. O som dos sinos da igreja martela lá longe, como um despertador medieval que você não pode ignorar. Você sente um cheiro peculiar. Uma mistura de mofo, cabra molhada e o rastro aromático da urina do seu tio, que perdeu a pontaria de novo durante a noite. Sim, o banheiro fica fora. Mas sair no escuro é perigoso. Lobos, buracos ou pior, o campo de espinhos. Você se senta e imediatamente sente as pulgas agitarem-se sob sua roupa de dormir, que, diga-se, é a mesma de ontem e anteontem. Tecnicamente, é só sua única roupa, agora mais crocante do que macia. Você tenta bater nos piolhos do seu braço com a palma da mão. Um deles sobrevive. Você o respeita por isso. Você tenta se lembrar da última vez que tomou um banho. Não que seja estranho esquecer. Banho é um evento, não um hábito. A água do poço é gelada, difícil de carregar, e dizem que ficar muito limpo abre os poros para doenças. Ah, a medicina medieval. Coceira, dizem, é sinal de purificação ou castigo divino. Historiadores ainda discutem se essa aversão à água era real ou exagerada nos registros posteriores, mas uma coisa é certa. Você não cheira como alguém que usaria desodorante, enquanto seus parentes acordam ao redor, espirrando, tossindo e um deles já discutindo com a cabra. Você tenta achar suas meias, que são, claro, 2 pedaços de pano amarrados com barbante. Seus pés doem, a sola rachada pelo frio. A última bota de couro rasgou na primavera passada, e desde então você anda mais ou menos descalço. Sapato é coisa de quem tem posses. Você tem piolhos. Você ouve a vizinha já gritando no fundo da vila.
Ela teve um sonho ruim com lobos e está amaldiçoando o vento. Isso é comum. As pessoas gritam muito. Às vezes, com razão. Às vezes, com o pão. Você passa pela porta, ou o que restou dela. Apenas um vão coberto com um pedaço de tecido duro, como couro de porco seco. Lá fora, o chão está encharcado da chuva da noite. O barro se mistura com o esterco dos animais. Você pisa, escorrega um pouco. Agora, seu pé também fede. Mas ei, pelo menos não foi no buraco da latrina. Você olha para o céu e percebe que hoje pode chover de novo, ou nevar. Ou talvez o céu apenas queira ameaçar você por algumas horas, como tem feito desde o último solstício. E sim, hoje também é dia de entrega de tributos. Isso significa que você precisa separar parte do seu pão velho e das suas cebolas para o lorde local, porque afinal, você vive aqui. E isso custa alguma coisa. Você pensa por um segundo, será que eu sobrevivo a mais um inverno? E então ouve o galo gritar bem no seu ouvido, com hálito de inseto e autoridade. A resposta é clara, só se o galo deixar. Seu primeiro desafio do dia não é plantar, nem rezar, nem correr dos cobradores de impostos. É ir ao banheiro, ou melhor, ao banheiro. Porque essa palavra elegante não se aplica aqui. Não existe privada, não existe assento, não existe descarga. Existe só o balde. Você sai de casa cambaleando, com o pano enrolado no corpo e os olhos ainda meio colados. O ar da manhã está cortante. A neblina cobre a terra como um lençol úmido e você torce para que o balde esteja desocupado. Spoiler, não está. Seu tio, aparentemente, comeu algo que o campo ainda não tinha perdoado. Você segura o fôlego, se equilibra em 2 tijolos meio afundados no barro e torce para que ninguém esteja passando. Afinal, esse balde fica estrategicamente colocado atrás de uma cerca meia-boca, onde privacidade é só uma lembrança distante. Você faz o que precisa fazer, rezando para não escorregar. A última coisa que você quer é cair ali. Já aconteceu com o primo Roberto. Nunca mais foi o mesmo. Depois, como manda a tradição medieval, você despeja o conteúdo pela janela lateral da casa. Ou, se quiser se sentir civilizado, você caminha até a rua principal e joga na vala. Uma espécie de córrego de esgoto a céu aberto, compartilhado por humanos, porcos e algumas entidades que já desistiram da lógica sanitária. Você grita, Gardeslow! Uma tentativa francesa de avisar, lá vem coisa. Mas ninguém presta atenção. Um menino passa correndo e quase leva uma ducha de presente. Ele xinga você. Você responde com um olhar. E todos continuam suas vidas. Agora vem o momento de limpeza. Ou a ausência dele. Por que papel higiênico? Só se for folha de couve. Ou lascas de madeira. Ou o pano que já foi meia. Ou nada mesmo, na pressa. Alguns nobres usavam pedaços de lã. Você usa dignidade e esperança, que não limpam muita coisa. Historiadores ainda discutem se as pessoas da Idade Média realmente se importavam com a higiene ou se apenas aceitavam o destino aromático. Mas uma coisa é certa: apertos intestinais eram eventos públicos. Com a pissatura, rotina matinal concluída, você volta para casa e tenta encontrar algo que possa ser considerado café da manhã. Você não tem açúcar, nem leite, nem pão fresco. Na panela pendurada sobre a lareira, um mingau cinzento encara você de volta. É pottage, o mesmo de ontem, e de anteontem, e de talvez uma semana atrás. Você coloca uma concha daquele, líquido pastoso na sua tigela de madeira rachada, e se senta no chão. Comer sentado à mesa? Não. A mesa é usada para costurar roupas, salgar peixe ou apoiar o defunto da semana. A pottage escorrega pela sua garganta com gosto de água de nabo
e textura de sopa esquecida. Você mastiga algo que pode ser cebola ou unha de rato. Melhor, não investigar. Junto com isso, um pedaço de pão escuro, duro como argamassa, feito de centeio, serragem e humildade. De beber, você tem ale fraco. Sim, cerveja. Logo cedo, porque a água do poço é turva e cheia de vida. Microbiana. A cerveja, ao menos, foi fervida. Então todos, inclusive as crianças, bebem um gole ao amanhecer. Não para festejar, mas para continuar vivos. Você dá uma mordida no pão. Ele resiste. Você insiste. Seus dentes rangem. Um deles lateja. Você lembra que o barbeiro da Petit Chuquindi Vila faz extrações por 3 moedas e um frango. Mas ele também é o açougueiro. E já extraiu orelhas de gente viva por engano. Você decide adiar. Alguém entra correndo na casa gritando que a vaca escapou de novo. Claro, ela não gosta de você. Você se levanta, meio trôpego, e vai atrás dela com uma vara, tentando parecer mais ameaçador que um mosquito gripado. A vaca te ignora. O galo observa. A cabra julga. Na estrada de terra, o cheiro da vila é mais forte do que deveria ser. Permitido. Mistura de fogueiras, esterco, mofo e gente cansada. Você dá um bom dia para um vizinho que responde com um olhar desconfiado e um espirro que parece uma praga disfarçada. Mais à frente, um grupo de mulheres bate roupa no rio, rindo, de algo que você provavelmente fez. Um idoso carrega um balde com água, respingando barro nas canelas. Um menino corre descalço com um peixe morto nas mãos, como se fosse um troféu olímpico. Você caminha em direção aos campos, onde a plantação de cevada parece mais um cemitério, de galhos secos. A colheita não foi boa esse ano, e ninguém fala sobre isso, mas todos sabem, o inverno que vem será longo. O padre já começou a falar mais sobre penitência, e menos sobre milagres. Você coça o braço. Uma pulga salta. Um piolho passeia no seu cabelo. Você o batiza mentalmente de Bernardo. Bernardo, o bravo. Bernardo, o invencível. Ele parece mais saudável que você. Você olha para o céu, segura sua enxada de madeira com a lâmina torta e suspira. Ainda não é nem 9 horas da manhã. E o seu dia medieval só está começando. Você começa a andar até os campos, tentando se convencer de que o sol fraco e a brisa úmida são agradáveis. Mas tudo em você range. Os joelhos estalam, as costas reclamam e seu tornozelo ainda está inchado desde aquela vez que tropeçou em uma raiz tentando fugir de um porco furioso. A enxada pesa como se fosse feita de ferro sólido, mas é só madeira mal cortada e corda. Você se abaixa, afunda a lâmina na terra úmida e começa a capinar. 1, 2, 3 vezes. O ritmo parece uma prece desesperada, dirigida a qualquer divindade que se compadeça de colunas tortas. O campo não é seu. É do Lord Fulbert, o dono de tudo que cresce, anda ou respira na região. Inclusive, tecnicamente, você. Você é um servo, não escravizado, claro, apenas preso por dívida, por nascimento e por uma tradição que ninguém ousa desafiar. Porque, bem, ninguém sobrevive tempo suficiente para isso. Seu objetivo hoje é capinar um lote inteiro de cevada. O problema? Não choveu direito. E as plantas estão ralas. Você passa mais tempo arrancando pedras do solo do que qualquer coisa verde. Uma dessas pedras tem formato de pão. Você sorri sozinho. Depois, percebe que está falando com pedras. O sol nem chegou ao meio-dia. Você se distrai e enfia a enxada no dedo. Uma lasca entra. Você xinga mentalmente. Não alto. O padre diz que pragas atraem demônios. Você lembra que, se a ferida infeccionar, pode perder o dedo, ou a mão, ou a vida.
tudo porque tentou tirar uma raiz teimosa do barro. Historiadores ainda debatem até que ponto os camponeses tinham consciência dos riscos médicos, mas ao ver você lambendo o dedo sujo e esfregando cinzas de fogueira como cura, bem, talvez a medicina de vanguarda ainda estivesse um pouco distante. Você sente fome. De novo. O mingau cinzento da manhã já evaporou do seu estômago como um sonho bom. Você olha em volta e avista uma moita de amoras. Você vai até lá, colhe 3 frutinhas mirradas e as saboreia como se fossem sobremesa de casamento. Uma tem gosto de esperança, outra de terra, a terceira de inseto. Você cospe com elegância. Um corvo pousa perto, observando você. Parece mais bem alimentado. Ele rouba uma amora, voa, e você sussurra. Desgraçado. Ao longe, o sino da igreja toca. 12:00, hora do almoço. Você caminha de volta com os outros aldeões, todos igualmente curvados e cobertos de poeira. Parece uma marcha de zumbis, cansados, que nunca chegaram a virar zumbis de fato. Só gente exausta demais para morrer de verdade. Você se senta no chão da casa de novo. Sua mãe, que parece ter a idade de uma pedra sagrada, mas na verdade tem 39, serve mais pottage, agora com um pedaço de nabo generoso. Um luxo. O nabo parece estar sorrindo, o que é estranho, mas você come assim mesmo. Pão duro acompanha. Você nota que ele está com bolor. Você raspa. Agora, só tem metade. O bebê da casa chora. O avô ronca. O gato mia. O cheiro do mingau velho e da palha molhada impregna tudo. Você come, mastiga devagar e tenta não pensar no rato que correu pela sua perna ontem à noite. Ou na pulga Bernardo, que agora trouxe amigos. Talvez uma convenção internacional. Depois do almoço, ninguém descansa. Só os mortos. Você volta para o campo, onde a luz da tarde castiga os olhos e o calor começa a cozinhar seu couro cabeludo, dentro do capuz de linho. O suor escorre, se mistura com sujeira e vira uma espécie de tinta corporal involuntária. Você se pergunta se está ficando bronzeado ou apenas encardido. Provavelmente os dois. Enquanto cava, você conversa mentalmente com a cevada. Cresce logo, por favor. Ela não responde. O corvo volta. Você o ignora. Ele sabe demais. Lá longe, escuta-se um grito. Um garoto foi mordido por um javali. Nada grave, dizem. Só a panturrilha. Ele é carregado por 2 adultos que não param de discutir sobre se deveriam usar lama ou urina de vaca como tratamento. Alguém sugere rezar. Outra pessoa oferece cerveja. Você pensa, talvez tudo junto. Uma senhora caminha pela estrada, vendendo sal grosso. Um punhado custa 3 ovos. Você não tem ovos, mas tem fome. Você troca um botão do seu manto por um punhado. Sal é precioso. Dizem que já valeu mais do que ouro. Especialmente quando tudo que você come tem gosto de pano úmido. O dia vai escurecendo. A brisa volta. A terra esfria. E seu corpo... Bem, ele protesta. Você sente que está carregando um saco de pedras nas costas. Mas, na verdade, é só você mesmo. Um saco de ossos, com pouca carne, muita poeira e sonhos modestos. Como um banho. Ou uma cama sem pulgas. Você volta para casa. A fumaça das lareiras. Desenha nuvens tortas no céu. A vila começa a silenciar, exceto por um cachorro que late para um arbusto e um casal que discute sobre quem deixou o portão da cabra aberto. A cabra venceu. Está na sua cama. Você espanta a cabra com delicadeza. Ela cospe em você. Você aceita. Afinal, é só mais um dia perfeitamente comum na Idade Média. E você, contra todas as probabilidades, ainda está vivo. Você entra em casa,
arrastando os pés como se cada um pesasse 2 sacos de farinha. O que é irônico, porque você definitivamente não tem farinha. A porta range como sempre, avisando a casa inteira, incluindo os ratos, que você chegou. Seu irmão menor, deitado no canto com o rosto coberto de picadas, pergunta se trouxe alguma coisa boa. Você mostra o pedaço de nabo que sobrou no bolso. Ele olha, pensa e diz: "Acho que vou comer só metade hoje." Uma verdadeira demonstração de autocontrole medieval. Você suspira, pega a caneca de cerveja rala, ainda morna, como sopa triste, e se senta perto do fogo. Quer dizer, fogo é uma palavra otimista. São algumas brasas heroicamente tentando sobreviver, como você. Sua mãe sopra as chamas com uma palha torcida, tossindo mais do que o necessário. A fumaça sobe, se espalha e se instala em tudo. Suas roupas, seus pulmões e seus sonhos. Você tira os sapatos, se é que aquele pedaço de couro conta como sapato, e sente os dedos latejando. Eles estão vermelhos, inchados e incrivelmente expressivos. Um está tentando se rebelar. Você considera dar nomes a eles, só para ter com quem conversar. O dedão se chama Rupert agora. Rupert tem problemas. Alguém bate a porta. Ninguém abre. As visitas são raras e geralmente ruins. É o cobrador de impostos? Um frade chato? Ou pior ainda, o próprio Lord Fulbert? Você segura a colher como uma arma. A porta range mais uma vez. Mas é só Agnes, a vizinha fofoqueira, trazendo um pedaço de pão. Na verdade, espionagem disfarçada. Ela olha tudo, fareja, comenta do seu telhado, do seu rosto, do seu mingau. Você a agradece com um sorriso cansado, enquanto pensa em formas socialmente aceitáveis de desaparecer. Ela finalmente vai embora. A casa volta a respirar. O bebê dorme. O avô acorda e pergunta em que ano estamos. Ninguém tem certeza. Você se deita na sua cama de palha, o que é uma palavra forte para um ninho de espinhos perfumado com suor, e olha para o teto, esperando por um pedaço de sono. Não vem? Mas vem goteira, direto no meio da testa. Você muda de posição. Agora, o gotejo atinge o estômago. Maravilhoso. Um spa improvisado. Você fecha os olhos e tenta sonhar com algo bonito. Um pão macio. Uma cama sem baratas. Uma refeição que envolva mais de 2 ingredientes. Mas no lugar disso, vem a lembrança da última vez que você viu alguém tomar banho. Foi há 3 meses. Um senhor caiu no rio tentando caçar sapos. Por um breve momento, ele foi o homem mais limpo da vila. E o mais falado também. Historiadores ainda discutem com que frequência os camponeses realmente se lavavam. Alguns dizem uma vez por mês. Outros defendem que, tecnicamente, tomar chuva conta como banho. Você considera que seu couro cabeludo virou um experimento botânico. Está cultivando algo ali. Musgo, talvez. Durante a noite, os barulhos da vila vão diminuindo. Mas os sons da floresta aumentam. Uivos ao longe, grilos nervosos e um corvo que ainda está stalkeando você. Ele pousa no beiral da casa e observa. Você o encara. Boa noite para você também, espião de penas. Você ouve o sino da igreja uma última vez. Ele marca as completas, o fim do dia. Todos deveriam rezar. Você finge que esqueceu. Deus entende. Você está cansado demais até para pecar. Então, no escuro da casa, envolto em pulgas, frio e uma estranha paz medieval, você adormece. Sonha que vive em um mundo onde há pão fresco toda manhã, onde as camas são fofas e o teto não pinga. Um lugar mágico onde a cerveja é gelada, o sal é barato e ninguém joga fezes na rua. Você acorda com um galo berrando na sua orelha. O galo não está apenas cantando.
Ele está berrando como se fosse o gerente da sua vida e você estivesse atrasado para um turno que nunca pediu. Você tenta ignorar, afundando o rosto no que resta do seu travesseiro. Um saco de pano com mais penas soltas do que dentro. Mas o som atravessa o crânio como uma lança acústica. Você se levanta devagar, os ossos reclamando em uníssono. Parece que você envelheceu uns 12 anos durante a noite. Mas tudo bem. A média de vida não passa muito disso mesmo. O chão está úmido, de novo, e algo morde seu calcanhar. Você dá um salto, pisando direto em uma lasca de telha. Parabéns. Agora você está acordado. Lá fora, o mundo ainda está cinza. O sol é uma lenda local. A névoa cobre os campos como um lençol de tristeza. Você caminha até o poço para buscar água, ou seja, mais peso para carregar nas costas já tortas. O balde é de madeira e está rachado. A corda desfiando, mas o verdadeiro perigo é escorregar na lama e virar lenda na vila como aquele que nadou no poço e virou sopa. A água, como sempre, parece ter vida própria. Há coisas flutuando nela que desafiam a biologia. Você enche o balde mesmo assim? Porque é isso ou morrer de sede, ou de cerveja. Na volta, um vizinho passa por você e dá um aceno. Você retribui. Ambos sabem que não têm energia para falar. Hora do desjejum. A refeição mais triste do dia. Pottage, outra vez. Aquela mistura genérica de grãos, raízes e esperança morna. Ela está lá, borbulhando desde... Difícil dizer. Os arqueólogos ainda não dataram a primeira vez que esse pote foi limpo. A colher, feita de madeira, tem a ponta mastigada. Por quem? Mistério eterno. Você come devagar. Não porque esteja saboreando, mas porque mastigar essa gororoba exige coordenação e fé. Há um pedaço duro. Você torce para que seja nabo. Pode ser pedra. Pode ser algo que o rato deixou cair. Não vamos investigar. Sua mãe entra, reclamando, da colheita. Seu pai responde sem palavras, com um olhar de já morri por dentro. O bebê chora. O fogo apaga. O teto pinga. Um dia comum. Você se pergunta se é sábado. Mas lembra, todos os dias são iguais, exceto domingo, o dia de não morrer no campo, mas morrer na missa. Você se veste com o único conjunto de roupas disponível. Uma túnica que já foi de alguém maior, depois de alguém menor, e agora parece feita de casca de árvore. Você amarra na cintura com uma tira de couro reaproveitada de uma sandália falecida. Está pronto? Para quê? Boa pergunta. O feudalismo não exige motivação, apenas submissão. Enquanto se prepara para sair, sua irmã tenta domar o próprio cabelo com os dedos. Ela está resfriada, de novo. Todo mundo está. É como se o nariz escorrendo fosse um traço genético. Ela sorri mesmo assim. Vocês não têm espelho. Então, o sorriso dela é um milagre de fé. Nunca sabe como está, mas faz mesmo assim. Você cruza a porta e a luz da manhã invade sua retina como um tapa visual. Os galos discutem, os porcos protestam e o pastor grita com as ovelhas. Ou talvez com os filhos. Difícil saber. Você caminha em direção aos campos, onde passará o dia servindo a terra que nunca será sua, sob ordens de um homem que nunca suja as próprias botas. E, como sempre, você desvia dos dejetos que escorrem pela rua. Um lembrete diário de que encanamento é um luxo do futuro. Os cheiros se misturam. Feno molhado, urina fermentada e algo que poderia ser queijo, se o queijo tivesse perdido toda a sua dignidade. Você respira fundo. Está vivo. Ainda. E isso, no século XIV, já é uma espécie de vitória olímpica. Você pensa em fugir. Mas para onde? A floresta tem lobos, a cidade tem peste. E a vila? Bem, tem você. Parabéns.
Você é o protagonista de uma tragédia agrária sem roteiro. Historiadores ainda discutem o nível exato de mobilidade social na Baixa Idade Média. Alguns acreditam que havia alguma chance de ascensão, talvez virando aprendiz de artesão. Outros sugerem que a única maneira de subir na vida era literalmente escalando uma escada para limpar a chaminé de alguém mais rico. Você ajusta o cinto, estala as costas e caminha rumo ao campo. O sol começa a surgir, tímido, pálido e já arrependido. É hora de trabalhar até esquecer o próprio nome. Você segue pelo caminho de terra batida até os campos. A névoa da manhã ainda cobre o chão como uma colcha suja que ninguém tem coragem de lavar. Suas botas, ou melhor, os trapos de couro amarrados nos pés, escorregam na lama fina misturada com... Bem, você já nem tenta adivinhar o que mais está ali. Talvez estrume, talvez sopa, talvez o mesmo. O campo se estende diante de você como uma promessa quebrada. Terra dura, cheia de pedras, infestada de insetos e raízes mais teimosas do que o seu irmão caçula. O senhor feudal, claro, nunca aparece por aqui. Ele tem assuntos mais importantes para resolver. Como caçar cervos ou escolher qual cinto de couro mais combina com a espada que ele nunca usará. Seu trabalho hoje? Capinar. A tarefa é simples. Puxe, corte, repita. O problema? O cabo da enxada está rachado, a lâmina cega e seu pulso ainda dói do trabalho de ontem. Você segura firme. Um golpe. 2. 3. A cada estocada na terra, uma nuvem de poeira sobe e preenche suas narinas com aquele aroma clássico. Chão seco e esperança morrendo. O suor começa a escorrer antes mesmo das primeiras 50 batidas. Da enxada. Você sente as costas começarem a arder, os ombros queimando e a blusa, aquele pedaço de pano que um dia foi bege, grudando como se fosse parte da sua pele. Você se pergunta se ainda tem uma coluna funcional ou se ela já virou um SA Fome e já voltou. E são apenas 8 da manhã. Ao seu lado, outros camponeses trabalham no mesmo ritmo, calados, suando, respirando fundo como bois cansados. Alguns cantam baixo para não enlouquecer. Outros apenas olham o horizonte, como se esperando que o céu caia e termine logo com tudo. Historiadores ainda discutem se a vida camponesa medieval era de absoluta miséria ou se havia momentos de leve contentamento. A resposta parece estar na cara de Alfredo, o agricultor do outro sulco, que está sorrindo porque achou um pedaço de cenoura ainda não apodrecido. Isso, hoje, é considerado um milagre. Às vezes, você para por um segundo, olha para cima e vê o céu. Aquele azul desbotado, sem nuvem. Você pensa, e se? E se tivesse nascido em outro lugar? Outra época? Talvez em Roma, tomando vinho em uma toga branca. Ou no Japão feudal, com uma katana na mão e um destino trágico. Mas aí um mosquito entra direto no seu olho e acaba com qualquer esperança de romantismo. Você volta ao trabalho. A enxada encontra uma raiz particularmente resistente. Você puxa com mais força. Estala alguma coisa. Talvez a raiz, talvez seu ombro. Difícil dizer. O importante é que ela saiu. Um progresso mínimo. Uma pequena vitória. Merece aplausos? Não. Mas talvez um suspiro. No intervalo, você se senta numa pedra e tenta beber água do cantil de barro. Ela já está morna, com um leve sabor de barro e ferrugem. Você fecha os olhos por um instante. Não para descansar, mas para esquecer que ainda faltam 8 horas de trabalho antes da ceia que não sacia. E então vem o som do sino. Não é almoço, claro. É a hora do anjo. Aquele momento de pausa para uma oração rápida. Você reza, como todos, mas no mentus fundo. Sua mente não está nos céus.
está no estômago e no que talvez possa roubar do pomar do senhor feudal quando ninguém estiver olhando. Durante a oração, um pardal pousa no cabo da sua enxada. Você observa. Ele parece tão fora de lugar quanto você. O pássaro pia, olha ao redor e voa embora. Inteligente. Você também voaria se tivesse asas e não dívidas. O sino toca de novo. De volta ao trabalho. É hora de regar os campos com água que teve que carregar em baldes. Os baldes são pesados. A alça machuca os dedos. A água escorre antes de chegar ao destino. Um corvo observa do alto de uma estaca e parece rir. Você jura que ele está te julgando. Mais tarde, já perto do entardecer, os campos estão cobertos por uma camada fina de poeira e suor coletivo. O vento sopra uma lufada de ar que quase parece limpa, mas traz o cheiro de esterco fresco. Sempre tem. Porém, você olha para suas mãos. Elas estão encardidas, calejadas e com as unhas que não veem uma tesoura desde sempre. Mas são suas. Elas trabalham. Elas sobrevivem. Elas empunham a enxada de novo. O campo não muda, mas você muda, aos poucos, dia após dia, como uma rocha que o tempo vai desgastando. Ainda está aqui, mas com menos bordas. E então o sol começa a cair. Um alívio. Quase. Porque agora é hora de carregar a lenha. Você carrega um feixe de lenha nos ombros como quem leva um parente ingrato para casa. Pesado, espinhoso e impossível de largar no meio do caminho. Seus braços tremem um pouco, mas não o suficiente para justificar desistir. Porque desistir aqui não é uma opção. É um privilégio. O bosque de onde veio essa madeira não é exatamente seu. Tecnicamente, pertence ao senhor feudal. Tecnicamente, você pode ser multado ou até punido por arrancar um galho seco sem permissão. Mas, tecnicamente, você também precisa não morrer congelado à noite. Então, você arrisca. Todo mundo arrisca. O segredo é fingir que a lenha caiu sozinha no seu colo. Ou que foi um milagre. Milagres, por sinal, têm muito mais aceitação do que confissões. Cada passo de volta até sua cabana é um teste de paciência e lombar. O feixe de madeira arranha suas costas. Os galhos finos se enroscam na sua roupa, e um deles consegue a proeza de cutucar sua orelha. A trilha até sua casa é de pedras soltas, lama e, com frequência, vizinhos passando com expressões que misturam cansaço e leve desconfiança. Afinal, em um vilarejo pequeno, todo mundo sabe o que você está carregando. E também o que você deveria estar carregando. No caminho, você encontra Dona Ágata. Ela tem quase 70 anos, o que aqui equivale à imortalidade. Está sentada num toco de árvore, remendando um par de meias com linha que mais parece cabelo de bode. Ela olha sua carga, faz uma careta de dor simpática e diz: "Vai esfriar esta noite." O que, no dialeto local, significa: "Espero que você tenha bastante lenha, porque se não tiver, vai virar picolé de camponês." O céu já está avermelhado, com nuvens grossas se movendo como cobertores sujos, sendo sacudidos pelos deuses. Você chega em casa. O lugar ainda cheira a sopa de nabo e cabra, mas agora com um toque amadeirado. Você empilha os galhos num canto e respira fundo. Seu peito range, talvez de cansaço, talvez da camisa molhada que secou colada na pele. Agora vem a parte boa: fazer fogo. Ou melhor, tentar. Você pega 2 pedras e começa a bater. A cada faísca, uma promessa. A cada falha, um insulto mental que você murmura. Contra a existência, em latim improvisado. Finalmente, a palha pega. Uma pequena chama dança, trêmula, quase tímida. Você a alimenta com cuidado, como um pai cuidadoso, mas desesperado,
até que ela vira fogo de verdade. O calor é instantâneo, mas localizado. Aquece o rosto e deixa o resto do corpo enciumado. Historiadores ainda discutem se os camponeses medievais acendiam fogo com tanta frequência ou se apenas se conformavam com o frio. Os vestígios de queimaduras, em móveis e panos, sugerem que sim, eles tentavam, e com resultados variados. Você se aproxima do fogo, estende as mãos e sente a vida voltando aos dedos. Seus pés ainda estão frios, claro, mas agora você pode ver a fumaça saindo pela fresta do teto, e isso é reconfortante. Quer dizer que a fumaça não está ficando com você. Pequenas vitórias. Enquanto a chama crepita, alguém bate na porta. É seu vizinho, Harold. Ele entra sem esperar convite, porque portas aqui não são exatamente barreiras. Ele carrega um pedaço de pão e uma garrafa de cerveja fraca. Vocês compartilham. A conversa é pouca. Talvez sobre o tempo ou sobre quem teve o último surto de sarampo. Mas há algo de bom em não falar. Em só estar ali. Dois corpos ao redor de um fogo, espremendo o calor de um dia miserável. Uma comunhão de sobrevivência. Depois que Harold vai embora, você prepara a ceia. Palavra forte. É mais um gesto simbólico. Uma tigela de pottage requentada, feita do mesmo caldo que já foi janta da sua avó e provavelmente será a do seu neto, se ele tiver sorte. Você mastiga devagar. Não porque queira saborear, mas porque pão duro exige concentração. No canto da sala, sua avó resmunga algo. Pode ser uma prece. Pode ser uma receita. Pode ser um insulto ao gato. Ninguém sabe. Você se deita perto do fogo. O calor já começa a dissipar, e a lenha não vai durar muito. Mas por alguns minutos, há aconchego. Seus olhos ardem de cansaço. Seu corpo também. Cada músculo parece ter gritado hoje, e a maioria ainda está sussurrando ofensas. Você ouve os grilos lá fora, o barulho da floresta, o galo insone do vizinho e o leve ronco do seu irmão, que dorme de boca aberta e sonha, provavelmente com uma ceia onde o pão não quebra os dentes. Você fecha os olhos. Amanhã vai ser igual. Ou pior. Ou talvez tenha menos vento. Talvez. Mas agora há fogo. O dia seguinte começa do jeito que você já esperava, com a sensação de que não dormiu, apesar de tecnicamente ter passado várias horas com os olhos fechados. Seu colchão de palha agora tem um ponto a menos de sustentação. Sua manta fede a fumaça e alguém, provavelmente o gato, urinou perto do seu travesseiro improvisado. Bom dia! O fogo apagou. Claro que apagou. Nada dura. Você se espreguiça devagar. Seu corpo range como uma porta velha mal lubrificada e seus joelhos emitem um clique que poderia muito bem ser usado como sinal de alerta numa mina medieval. Seus dentes doem, sua cabeça pulsa e sua barriga grita, em latim eclesiástico. A primeira missão do dia: encontrar algo que se pareça com comida. Você se arrasta até a vasilha de barro onde o pottage repousa desde sempre. Uma fina camada de gordura solidificada cobre a superfície como um selo de desgosto. Você o quebra com uma colher de madeira que, de tão antiga, já foi parte de uma cerca. Mistura. Tenta não pensar no que é aquele fiapo verde, nem no que se moveu brevemente. Enquanto a sopa aquece, você se lava. Com sorte. A bacia d'água está gelada. Quando seus dedos tocam o líquido, o choque é suficiente para repensar suas decisões de vida. Você molha o rosto, os braços e evita encarar seu reflexo na superfície. Ninguém precisa ver isso logo cedo. Depois da higiene simbólica, vem a roupa. Mesma de ontem, mesma da semana passada. Seu traje de camponês é como um segundo corpo, mas mais áspero, mais suado e com menos personalidade. A túnica coça, o capuz fede
E seus sapatos? Ah, os sapatos. Eles existem apenas em teoria. São mais buracos costurados do que proteção. E então, você escova os dentes. Ou o equivalente. Um pedaço de ramo, talvez de avelã, talvez de algo mais aleatório, que você mastiga até virar uma escova primitiva. Passa nos dentes, tentando ignorar o gosto de madeira e o som de um dente que talvez esteja pensando em desistir. Fato histórico. A higiene bucal medieval era mais rumor do que realidade. Embora existissem tentativas, como mastigar ervas ou lavar a boca com vinho, as cáries e os dentes podres faziam parte do charme. Historiadores ainda discutem se os camponeses realmente se preocupavam com hálito ou se todos apenas aceitavam a nuvem de halitose coletiva como parte da atmosfera. Com o mínimo de dignidade restaurada, você toma seu café da manhã, a sopa reaproveitada e um pedaço de pão que poderia ser usado como arma. Sua avó está sentada no canto, murmurando para si mesma. Seu irmão já saiu, seu pai ronca. E o galo continua cantando em horários que desafiam toda a lógica biológica. Lá fora, o céu está nublado. Você respira fundo, sente o cheiro de terra molhada, lenha queimada e esterco fresco. Ah, o perfume da produtividade. É hora de trabalhar. Hoje, sua tarefa é limpar o chiqueiro. Uma atividade que envolve menos limpar e mais redefinir sua relação com a dignidade humana. Você entra com uma pá, um balde e a resignação de quem sabe que essa não será a pior parte do dia. Porco olha para você com desprezo. Ele sabe. Ele já viu outras almas entrarem ali e não voltarem as mesmas. A mistura no chão é indescritível. Textura de mingau, cor de castigo, cheiro de trauma. Você começa a escavar. Cada pá é um lembrete de que, sim, sua vida tem sentido. Um sentido muito peculiar. Um sentido com moscas. Você escorrega uma vez. Quase cai. Mas não cai. Isso é considerado um triunfo. Ao terminar, você lava as mãos num barril de água que já lavou mãos demais. Suas unhas estão cheias de terra. Ou algo parecido. Mas você finge que está limpo. Porque fingir, aqui, é uma forma de sobrevivência. De volta ao pátio, você vê as crianças do vilarejo correndo, brincando de cavaleiros, perseguindo uma galinha. Uma delas tem um pedaço de corda que diz ser uma espada. Outra, uma tampa de panela na cabeça como elmo. Você sorri, mais com os olhos do que com a boca, que ainda dói. E lembra de quando também fingia ser algo além de camponês. Historiadores sugerem que a infância na Idade Média terminava cedo. Aos 7 ou 8 anos, já se esperava que as crianças ajudassem no trabalho da casa ou no campo. A ideia moderna de infância como tempo de descoberta e leveza? Um luxo inventado muito depois. Você senta num toco de árvore e observa o céu. Nuvens pesadas. Talvez chova, talvez não. Talvez a chuva seja só mais uma variável no grande experimento que é continuar respirando aqui. Seu estômago avisa que já passou da hora de comer de novo. Mas não há muito o que fazer. A próxima refeição é igual à anterior. E você a encara com a mesma alegria com que encara um imposto. Mas ainda assim, você sobrevive. Não há heroísmo nisso. Apenas hábito. A lenha secou. A lama voltou. O dia segue. Você respira. E, de algum jeito, vive mais uma tarde. Você se levanta do toco de árvore como quem termina uma sessão de tortura voluntária. Suas costas fazem um som que, em tempos modernos, mereceria um exame de imagem. Mas aqui é só terça-feira. Você ainda tem o resto da tarde pela frente, e seu senhor feudal tem planos para o seu suor. A próxima missão envolve água. Você
Precisa buscá-la no poço da aldeia, que fica a meia hora de caminhada carregando 2 baldes de madeira, que juntos pesam quase tanto quanto você. A trilha está escorregadia, o vento traiçoeiro e a motivação ausente. Enquanto anda, você tenta não pensar em quantas vezes já fez esse caminho e em quantas vezes ainda fará. A floresta em volta murmura sons indecifráveis. Folhas balançando, galhos quebrando, talvez um javali considerando te cobrar pedágio. Você anda mais rápido. Chegando ao poço, a fila. Claro que a fila. 3 outras pessoas, todas com expressões que variam entre aceitação resignada e ódio silencioso. Você se junta a elas e espera. E espera. E pensa em como seria ter uma torneira, ou até mesmo um balde com rodinhas. Mas a única roda aqui é a da fortuna, e ela nunca gira a seu favor. Finalmente, sua vez. Você baixa o balde no poço, escuta o ploc da água e começa a puxar, puxar, puxar. Suor escorre pelo seu rosto. Você se pergunta se alguém já morreu puxando um balde. Historiadores ainda discutem se existia uma média de mortes por exaustão em poços comunitários. Mas, convenhamos, não seria uma surpresa. Água coletada, você começa o caminho de volta. Agora, cada passo exige mais foco. O peso balança, seus ombros queimam, e você tenta não pensar no fato de que metade dessa água será derramada antes de chegar em casa. Especialmente se aquele buraco no balde continuar crescendo. Ao passar por um grupo de idosos, houve parte de uma conversa sobre o imposto de grãos. Eles falam de como o barão vai aumentar a coleta. De novo, você não se surpreende. No sistema feudal, seu trabalho pertence a ele, sua casa pertence a ele, até sua galinha favorita pertence a ele. Ele só ainda não descobriu. De volta à vila, suas mãos tremem de cansaço. Você despeja a água com o cuidado de um alquimista, mesmo sabendo que logo vai evaporar ou virar chá de pulga. Mas é isso ou sede. E a sede medieval é um tipo de desespero silencioso. Depois do esforço, você senta por um instante. Mas não, por muito tempo, o próximo turno te espera. Seu vizinho está doente. Novidade nenhuma. Provavelmente uma gripe. Ou vermes. Ou espírito ruim. As opções são múltiplas e os tratamentos são todos igualmente ineficazes. Você é convocado para ajudar a sangrar o paciente. Isso envolve uma navalha enferrujada, uma bacia de barro e muita fé. A teoria, claro, é que o excesso de sangue causa a doença. E nada como perder uns bons mililitros para renovar a saúde. Ou a esperança. Você segura o braço do doente. O sangue escorre devagar. Ele não grita. Apenas morde um pedaço de pano com a expressão de quem já aceitou a roleta da vida medieval. Você ajuda a limpar, fecha o corte com uma mistura de cinzas e urtiga. A cura preferida do bisavô de alguém. E reza para que ele acorde amanhã. Fato histórico. A sangria era uma prática comum até o século XIX. Muitos médicos acreditavam que equilibrar os humores do corpo era essencial para a saúde. Historiadores ainda discutem se a prática tinha algum efeito placebo ou se era apenas um caminho rápido para a morte por anemia. De volta à sua cabana, o sol começa a baixar. A luz alaranjada pinta tudo com uma beleza enganosa. Você vê as crianças recolhendo os poucos brinquedos, uma roda de osso, um boneco de trapo, e os adultos organizando as ferramentas do campo. O dia está morrendo. E você, mais uma vez, sobreviveu a ele. Antes do jantar, você tenta costurar um rasgo na túnica. A agulha é torta, a linha está no fim, e você só sabe 3 pontos: torto, mais torto e cego. Mesmo assim, você insiste, porque se não remendar, o vento entrará direto na sua alma. A refeição da noite é, mais uma vez, pottage. Mais chikundim grosso, mais escuro
e com um leve sabor de desesperança. Você come devagar, mastiga cada colherada como quem mastiga a eternidade. O pão está mais duro ainda. Talvez já seja uma relíquia arqueológica, mas você molha na sopa e segue em frente. Ao fundo, o padre começa a tocar o sino da igreja. Hora da oração. Você suspira. O barulho ecoa pelo vilarejo como um lembrete de que Deus está assistindo e possivelmente achando tudo isso muito educativo. Você entra na capela, se ajoelha, no chão de pedra e sussurra palavras que se misturam com seus pensamentos. Gratidão? Um pouco. Cansaço? Sempre. Fé? Talvez. Você só espera que, se o céu realmente existir, ele tenha colchões bons, comida quente e ninguém pedindo para você carregar baldes. O dia termina com silêncio. Você volta para casa, se deita em sua pilha de palha desconfortável e cobre os ombros com a manta que já teve cheiro de lavanda, mas agora cheira a função renal. Você fecha os olhos. Sua mente ainda zune do esforço, mas seu corpo já está longe. Mais um dia sobreviveu a você. O sono é leve. Não porque você queira, mas porque o seu corpo está tão dolorido que descansar se torna mais uma missão do que um prazer. E porque, claro, tem um rato andando em algum lugar do telhado, ou dentro da palha, ou nos seus sapatos. O mistério é constante. Você acorda antes do sol, não porque ama a aurora, mas porque um galo com ambições de maestro decide que 4h30 é um bom horário para ensaiar. O canto é rouco, desafinado e parece mais um grito existencial do que um aviso de manhã. Mas funciona. Você levanta com dificuldade. Seus músculos protestam, sua pele coça e seus olhos tentam continuar, fechados. Mas não dá. O mundo já começou e ele não espera. Hoje é dia de mercado. Um alívio, talvez. Ou só um jeito diferente de cansar. Você pega os poucos ovos que sua galinha generosa deixou, enrola em pano velho e coloca na sacola de linho. Seu objetivo, trocar por sal, talvez um pedaço de sabão e, quem sabe, com muita sorte, algo exótico como cenouras. A caminhada até o vilarejo vizinho leva 1 hora. Você passa por campos cheios de neblina, sente a terra úmida sob os pés e observa como até as árvores parecem mais descansadas do que você. O ar é frio e fresco, mas não o suficiente para disfarçar o cheiro de esterco flutuando ao longe. Ao chegar, o mercado é uma confusão organizada. Barracas de madeira, tecidos pendurados, cabras gritando por motivos filosóficos e crianças correndo com cara de quem já roubou algo. Você encontra a Senhora do Sal. Ela te reconhece, não pelo nome, claro, mas pela sua cara de pessoa que nunca dorme bem. Trocam ovos por um punhado de cristais cinzentos, embrulhados em papel velho de receita de pão. Depois, você encara a barraca de ervas. Uma mistura de remédio, superstição e talvez funcione se você tiver fé o bastante. Historiadores ainda discutem se as curandeiras medievais realmente sabiam o que estavam fazendo ou se era tudo baseado em tentativa, erro e folhas colhidas em fases lunares específicas. Você compra um pouco de lavanda seca para espantar piolhos, ou atrair bons sonhos, ou apenas porque tem um cheiro melhor que todo o resto da sua existência. No caminho de volta, cruza com um grupo de cavaleiros. Não são nobres, nem glamurosos. São sujos, suados e claramente entediados. Um deles te lança um olhar de tédio. Você finge que não viu. Afinal, fazer contato visual com gente armada nunca foi estratégia de sobrevivência. De volta, em casa, o meio-dia chega com aquele sol medieval que não esquenta o suficiente, mas cega o olhar com ferocidade. Você se esconde na sombra da casa e organiza os tesouros do dia. Sal, lavanda,
Um pedaço de queijo que você conseguiu em troca de um favor. Não pergunte o favor. Você prefere esquecer. À tarde, seu senhor feudal convoca todos para uma reunião. Ele aparece a cavalo, usando uma túnica que parece ter sido lavada recentemente, um luxo ofensivo. Fala sobre novos impostos, como a colheita precisa ser maior este ano e como Deus recompensa os fiéis e trabalhadores. Você observa os outros aldeões. Alguns fingem concordar, outros apenas olham para o chão. Ninguém contesta, porque contestar significa punição. E punição pode significar qualquer coisa, desde carregar pedras até passar um dia inteiro ouvindo os sermões do padre sobre abstinência. Você se pergunta como seria viver sem senhor nenhum, em uma terra sem senhores, sem dízimos, sem fome, forçada. Historiadores ainda discutem se as pequenas comunas camponesas eram mesmo mais livres ou só mais organizadas na miséria. Ao final da reunião, há pão distribuído, um gesto simbólico. Um agradecimento por tudo. Você aceita. Mastiga devagar. O gosto é o de sempre. Farinha mal peneirada, água e o sabor peculiar de resignação. O dia segue em ritmo arrastado. As nuvens começam a se formar no horizonte, anunciando chuva. Você corre para recolher roupas, ferramentas e sua única manta quase seca. O telhado ainda não foi consertado. Vai pingar. Vai escorrer. Vai molhar seus pés e suas esperanças. Mas, por enquanto, você senta à porta. Vê o céu escurecendo. As primeiras gotas tocam sua pele. E por um instante, um minúsculo instante, há algo parecido com paz. Talvez seja o cheiro da lavanda, ou o som da chuva, ou o fato de que, apesar de tudo, você ainda está aqui. Você suspira. Amanhã será igual, ou pior. Mas, por ora, você só observa o mundo cinzento de um século que insiste em sobreviver a você. A chuva não pediu permissão, como sempre. Ela apenas chegou, grossa, fria, determinada, e atravessou seu telhado como um fantasma entediado. Gotas escorrem pelas vigas de madeira, pingam ritmadas no chão de terra batida e criam pequenas poças entre as rachaduras da sua vida. Você se esconde num canto seco, se é que esse conceito ainda existe. A manta está úmida. O banco em que você se senta está meio torto. E há um sapo no meio da sala, olhando para você com uma autoridade que só um sapo medieval poderia exibir. Vocês fazem um acordo silencioso de coabitação. Seu estômago ronca. O jantar será o mesmo de sempre. Pottage. Mas não qualquer pottage. É aquela versão cansada, já recalentada 7 vezes, com mais memórias que nutrientes. Você revira o caldo com a colher de madeira torta, tentando identificar se aquele pedaço boiando é nabo ou um pedaço de pano. Decide que não quer saber. Enquanto come, a conversa gira em torno de más colheitas, da prima que desapareceu ou fugiu, ninguém sabe, e de como a lavoura do sul parece estar amaldiçoada. Historiadores ainda discutem se os medievais realmente acreditavam em maldições agrícolas ou se usavam isso como desculpa para o péssimo solo e a ausência de adubo adequado. A chuva engrossa. O som agora é quase reconfortante. Se você não soubesse que, amanhã cedo, vai estar tudo encharcado e cheio de lama. Inclusive seus sapatos. Inclusive sua alma. Você tenta dormir cedo. Não porque quer, mas porque a vela já derreteu metade da base e qualquer fagulha pode transformar sua casa num memorial involuntário. Você sopra a chama. A escuridão chega sem cerimônia. A cama te recebe com a delicadeza habitual. Palha molhada, cheiro de animal e algo que talvez seja um inseto escalando sua perna. Você torce para que seja só um inseto. A imaginação na Idade Média
é um recurso perigoso. Lá fora, os ruídos da aldeia ainda murmuram. Um latido ao longe, passos na lama, o grito ocasional de alguém que teve um pesadelo. Ou um sonho bom demais para este século. Você não sabe qual seria pior. Você vira de lado, sente o frio atravessar a manta e tenta não pensar em tudo que pode dar errado amanhã. Em quantos campos ainda precisam ser capinados? Em quantos anos ainda faltam até que você seja considerado velho o suficiente para parar e jovem o suficiente para continuar? O pensamento te leva até os anciãos da vila. O mais velho tem 47. Ele perdeu metade dos dentes, um dedo e a vontade de conversar, mas sobreviveu à peste do ano passado, um feito digno de nota. Você pensa nos filhos, ou na ausência deles. Se tivesse filhos, estariam dormindo agora ao seu lado, provavelmente sobre você, já que não há espaço. Estariam tossindo, arranhando ou recitando preces aprendidas com a avó. Crianças aqui não têm infância, têm funções. Você lembra do padre que disse que o sofrimento purifica. Ele usa botas de couro importado. Seu corpo reclama, cada articulação como uma carta de protesto. Você tenta alongar as pernas, mas há um canto da cama que perfura como uma lança emocional. A posição ideal não existe, e mesmo assim, você fecha os olhos. Porque apesar da chuva, do frio, da fome e dos fantasmas do século, seu corpo ainda insiste em tentar descansar. O cérebro, esse traidor, começa a divagar. Você imagina castelos, mas não os reais, com pulgas e correntes. Você imagina os dos bardos, com tapeçarias limpas, música suave, lareiras acesas, pão fresco. Uma mentira reconfortante, como um cobertor feito de histórias. Você sonha que está voando. Sobre campos verdes, sem senhores, sem dízimos, sem peste. Só você e o vento. Mas então o sapo coachou. E você acorda. Você desperta antes do sol, não porque queira, mas porque o galo do vizinho decidiu que 4h48 é uma hora perfeitamente razoável para gritar com o mundo. E, como tudo na sua vida medieval, você não tem escolha. Você apenas aceita, ou tenta aceitar. Você suspira, enquanto nota que a parte seca da palha agora também está úmida. Parabéns! Isso é evolução ao contrário. Você espreguiça os braços, sente o ombro estalar como um galho seco e tenta não pensar demais no barulho estranho vindo da sua coluna. O que quer que tenha sido, provavelmente não há cura. A medicina medieval acredita que você tem umidade excessiva do espírito ou bile desorganizada. O tratamento? Sangria, possivelmente com sanguessugas. Delícia! Lá fora, o dia começa a nascer devagar, como se também estivesse relutante. O céu tem aquele tom pálido de tristeza úmida, e a névoa cobre os campos como uma cortina feita, de silêncio e frio. Você pega seu manto, que era de sua avó, e segundo a tradição oral, também da avó dela, e se arrasta para fora. A primeira tarefa do dia, limpar os dejetos dos animais. Porque claro que sim. O estábulo, que compartilha a parede com sua casa e às vezes discussões com seus tios, está particularmente aromático. O cheiro mistura esterco, feno e um leve toque de "por que minha vida é assim?". Você começa a remover tudo com a pá, de madeira, que pesa mais do que deveria e está lascada nas pontas. Enquanto isso, sua vaca te observa. Julgando. Você a ignora e segue para a tarefa seguinte: buscar água. Isso envolve caminhar por meia hora até um poço comunal, com 2 baldes que se recusam a equilibrar ao mesmo tempo. Um deles sempre te odeia mais. E o poço? Ah, o poço. Aquela construção encantadora onde o musgo cresce,
como se estivesse tentando colonizar o mundo, e onde o balde de corda está sempre quebrado, temporariamente. Você abaixa o seu, com cuidado, ouvindo o rangido das cordas e rezando para que ninguém tenha deixado cair nada esquisito lá dentro, como na semana passada, quando acharam um sapato e um peixe morto. Ninguém sabe se os dois estavam relacionados. Historiadores ainda discutem se os aldeões medievais realmente cuidavam da água potável ou se era uma loteria bacteriana cotidiana. Com os baldes cheios e os ombros implorando socorro, você retorna, tentando não tropeçar nas pedras, raízes ou crianças soltas da vizinhança. De volta em casa, sua recompensa é um mingau de cevada rala. O sabor, como água com textura, mas pelo menos está morno. Enquanto toma seu café da manhã invisível, você escuta a conversa sobre os boatos do dia. O moinho vai quebrar de novo. A plantação do Lorde apodreceu e a filha da lavadeira foi vista falando sozinha, o que significa que ou ela é bruxa ou só tem personalidade. Chega a hora de trabalhar nos campos. As ferramentas são rudimentares. Um arado improvisado, uma enxada que já viu pelo menos 4 gerações e sua força de vontade, que hoje está em greve silenciosa. Você cava, sem técnica, apenas instinto. A terra está dura, suas mãos doem, e você já não sente mais metade dos dedos. Não porque eles caíram, ainda, mas porque o frio medieval não brinca. Você para por um segundo, olha ao redor. Vê outros como você, curvados, calados, pequenos diante de um mundo vasto e indiferente. Mas há também um silêncio bonito ali. Uma rotina que, mesmo cruel, tem seu próprio ritmo hipnótico. A enxada sobe, a enxada desce. Um grão é plantado, uma parte sua também. No fim da manhã, você sente a brisa carregar o cheiro de algo queimando. Pode ser pão, pode ser um celeiro, pode ser esperança. Você não sabe, não se envolve, só continua a trabalhar, porque esse é o segredo da sobrevivência aqui. Não parar. Você pensa em desistir por alguns minutos, mas lembra que até para isso seria necessário um plano. E um plano exige energia. E energia exige comida. E comida exige dinheiro. E dinheiro exige trabalho. Então, você volta a cavar. O ciclo é perfeito. Perfeitamente opressor. Ao longe, alguém canta uma canção antiga, sem melodia exata. É sobre uma princesa que virou pedra porque ousou dançar numa terça. Ou algo assim. As letras medievais têm lógica própria. Você fecha os olhos por um segundo. Respira fundo. A terra tem cheiro de chuva e suor. E no fundo, um toque de melancolia ancestral, como se cada grão soubesse que está sendo plantado para um pão que nunca será suficiente. Você continua. Porque parar não é uma opção. Depois de horas no campo, com as costas arqueadas como uma vírgula cansada, você finalmente ouve o sino da capela tocar ao longe. É meio-dia. Não significa descanso, apenas uma troca de tarefa. Você solta a enxada, respira fundo e percebe que já não sente os ombros. Isso é bom ou ruim? Historiadores ainda discutem se a dormência crônica era um alívio ou apenas prenúncio de colapso. Você retorna para a aldeia e a paisagem parece a mesma, como se o tempo aqui tivesse preguiça de passar. Galinhas vagueiam com a sabedoria dos anciãos. Um cão magro dorme no meio da trilha como um obstáculo sagrado. E ao lado do forno comunal, uma fila de aldeões espera ansiosamente pela chance de assar pães que mais parecem tijolos tristes. Sua tarefa agora é ajudar na fiação de lã. Você se junta às outras pessoas sentadas em bancos duros, girando roca e fusos com uma paciência que beira o zen. As fibras são ásperas, os dedos doem, e você se pergunta por que os nobres gostam tanto de lã se tudo o que ela faz
É coçar e desintegrar lentamente. Enquanto trabalha, as conversas sussurradas giram em torno do desaparecimento de uma ovelha, provavelmente comida por um lobo ou um primo esfomeado. Da previsão de mais chuva, o telhado da igreja vai gostar disso, e da suspeita de que o padre tem mais vinho escondido do que deveria. Ninguém está surpreso. Um fato curioso surge. Uma velha conta que certa vez viu um camponês usar queijo mofado para curar uma ferida. Você olha para ela, esperando um desfecho. Ela apenas dá de ombros e diz que ele morreu logo depois, mas o cheiro melhorou bastante. A tarde avança e você é chamado para ajudar a carregar lenha. Lenha que veio de uma floresta tecnicamente proibida. O lorde local controla a madeira como se ela fosse tesouro. Tecnicamente, é. Roubar galhos secos pode render chicotadas ou uma multa absurda. Mas, como ninguém tem dinheiro, a punição normalmente envolve trabalho forçado extra, que é exatamente o que você já está fazendo. Você pensa na ironia disso enquanto carrega os feixes nas costas. Cada passo levanta poeira e mais perguntas existenciais. Se tudo que você faz é trabalho e tudo que você recebe é cansaço, existe recompensa? Sim, um pão duro no jantar e o direito de não morrer, por hoje. A lenha é armazenada, os braços tremem e alguém avisa que há necessidade de ajuda no moinho. Você vai, porque é isso ou escutar os gemidos do vizinho doente que acredita. Estar sendo punido por pensar em cerveja durante a missa. No moinho, o ar é espesso com farinha e tensão. O mecanismo de madeira geme como um velho ranzinza. E sua tarefa é básica: despejar grãos e não perder os dedos. Você cumpre metade dela com sucesso. Uma lasca te atinge no braço e você a observa sangrar lentamente. Não é grave, o que significa que será ignorado até infeccionar. Depois do moinho, você passa na fonte para lavar o ferimento. A água está fria, barrenta e cheia de gente lavando roupas, pés e pecados. Você molha o pano com cautela, pressiona o corte e ignora a ardência. Ao lado, uma mulher gargalha sozinha. Diz que está conversando com os santos. Você não pergunta quais. Sua barriga ronca. O almoço vem. Uma tigela com pottage. Sim, de novo. Ele tem gosto de ontem, textura de hoje e cor de semana passada. Há um pedaço de algo flutuando. Você não pergunta o que é. No fundo, é melhor assim. Depois da refeição, você vai ajudar a cuidar dos porcos. Eles vivem melhor que você, de certa forma. Tem abrigo, comida regular e não precisam pagar dízimo à igreja. Você admira a simplicidade deles. E também o fato de poderem dormir no barro sem julgamento. A certa altura, você se senta por um instante. Apenas um. O sol começa a se pôr e pinta o campo com tons dourados e melancolia. É bonito, apesar do cheiro de esterco, suor e mofo que nunca abandona suas narinas. Você se pergunta se tudo isso faz sentido. A resposta vem com um vento leve que balança os cabelos sujos em sua testa. Talvez sim, talvez não. Mas o dia continua. E você também. Com o céu já tingido de laranja enferrujado, você se levanta com as pernas pesadas, como um barril de cevada molhado. É hora de voltar para casa. Ou para aquele aglomerado de madeira, palha e esperança apodrecida que você chama de abrigo. As crianças correm descalças na lama. Os mais velhos sentam-se em silêncio, encarando o nada com a serenidade de quem já viu de tudo e parou de tentar entender. Você chega ao seu lar compartilhado e encontra sua cama. Um amontoado de palha ligeiramente reorganizado por galinhas. Sua manta fede a cabra molhada e sonhos desfeitos. Ao seu lado, alguém já dorme roncando como um fole de ferreiro asmático. Mas antes de deitar, ainda há uma última tarefa: cuidar da própria higiene, que no caso significa passar um pano úmido,
molhado na mesma água em que lavaram roupas e porcos, nos pontos mais críticos do corpo. Se a água gelada não te desperta, o cheiro dela te derruba. Você encontra um pedaço de pano limpo, o suficiente, e o esfrega sob os braços, nos pés, no rosto. A sensação é semelhante a tomar banho com um peixe morto. Historicamente, há indícios de que algumas pessoas realmente se lavavam com vinho fraco ou leite azedo, como forma de purificação espiritual, e também porque a água era um convite aberto à disenteria. Você se pergunta se vale a pena experimentar com o resto do mingau do jantar. Decide que não. Com o corpo minimamente esfregado e a dignidade em suspenso, você se deita. A palha cutuca suas costas como agulhas de penitência. Do teto, uma aranha. Te encara. Você a chama mentalmente de Gertrudes e decide que, se ela não cair, tudo ficará bem. Mas o descanso não vem tão fácil. Não com o som de tosse seca vindo do canto da sala, aquela tosse que todos conhecem e ninguém comenta. Tuberculose, peste, gripe, mal olhado? Ninguém sabe. Todos apenas torcem para não serem os próximos a tossir. Você se vira tentando encontrar uma posição confortável, o que, em uma cama medieval, é como procurar paz interior em uma feira livre. Ao seu lado, seu primo começa a murmurar uma oração. Você tenta acompanhar, mas sua mente já vagueia. Você pensa nos rumores de que um homem na vila, ao lado, encontrou um pedaço de queijo azul que curava verrugas, de que a filha do ferreiro viu uma estrela cadente e agora consegue falar com os pássaros, de que o padre, na verdade, dorme em um colchão de penas roubado do mosteiro. Você não acredita em nenhum deles, mas se agarra a todos, porque no fundo, a única coisa mais constante que a dor é a esperança disfarçada de boato. E, enquanto isso, a noite desce como uma cortina espessa de fumaça de lenha molhada. As vozes diminuem. Os roncos aumentam. Você observa a luz da vela tremular até morrer. E aí, no escuro absoluto, algo inesperado acontece. Silêncio. Silêncio de verdade. Sem gritos, sem galinhas, sem brigas de bêbados. Apenas o som distante do vento atravessando as frestas da parede. E você pensa por um momento, talvez, só talvez, essa noite seja boa. Mas então, um rato corre sobre seus pés. Você fecha os olhos e reza para que ele tenha um rumo e não decida fazer morada. No escuro, você sente coceiras novas surgirem. Ou seriam imaginárias? Historiadores ainda discutem se a coceira medieval era mais física ou psicológica. Você opta por não investigar. O sono começa a chegar em ondas. Pequenas, irregulares, mas reais. Você se entrega a elas devagar. A respiração desacelera. A dor se transforma em fundo branco. As conversas do dia se dissolvem. E, no meio da penumbra, sua mente começa a fazer o que há muito ela não fazia. Vagar por conta própria. Talvez você sonhe com um lugar onde há almofadas, sabão de verdade e pão que não quebra os dentes. Ou talvez nem isso. Talvez, hoje, só dormir já seja suficiente. E nesse mundo de palha, piolhos e promessas não cumpridas, isso já é quase um milagre. Você acorda no meio da noite. Não por escolha, mas por necessidade biológica urgente. A urina não espera o nascer do sol, nem respeita o ritmo dos sonhos. Então você se arrasta para fora da cama, tentando não pisar no braço de ninguém. E, claro, evitando a trilha usual dos ratos. Lá fora, a escuridão é densa, quase líquida. A lua está escondida, talvez por vergonha do que observa. O balde, seu fiel banheiro portátil, está cheio. Claro que está. Você avalia mentalmente se tem coragem de ir até atrás da casa, onde o segundo balde fica. Aquele que o cachorro do vizinho defende, com o zelo de um dragão guardando um tesouro que cheira a urina. Você decide que sim. Ou morre de frio ou de infecção. Você escolhe o frio.
Volta para dentro com os dedos dos pés insensíveis. Mas há algo reconfortante na quietude que agora domina a casa. O tipo de silêncio que só existe entre dois gritos, o da manhã e o da manhã seguinte. Você se deita novamente e tenta recuperar um fiapo de sono. Enquanto espera, sua mente decide fazer um pequeno inventário dos eventos do dia. Vamos ver. Acordou com dor, comeu mingau duvidoso, teve um leve colapso emocional durante o trabalho, discutiu com um vizinho sobre a posse de uma vaca imaginária e agora está deitado em palha, com fome, frio e, surpreendentemente, esperança. Porque, no fundo, mesmo entre piolhos, doenças e o cheiro de suor fermentado, alguma coisa dentro de você ainda insiste que amanhã pode ser diferente, não melhor, só diferente. E só isso já é uma pequena vitória. Historicamente, os camponeses encontravam força em pequenas rotinas: acender o fogo, varrer a entrada, afiar a foice. Pequenos rituais que criavam um senso de controle em um mundo onde nada era certo, exceto a morte, os impostos e o mofo. Você pensa em seus sonhos. Literalmente, os que teve dormindo. Eles são quase sempre esquisitos. Animais falantes, reis, nus, pães que choram. Alguns dizem que isso é falta de sal na dieta. Outros acreditam que é a alma tentando escapar. Você decide que é só seu cérebro tentando manter a sanidade com os ingredientes que tem. E então, o som. Um galo. Longe, mas audível. Ainda é escuro, mas ele já está cantando. Um aviso. A noite está de saída. Você odeia esse galo. Um dia ainda o confrontará. Mas agora, a outra questão. Levantar ou fingir que não ouviu? A resposta está em como seu corpo responde à tentativa de sentar. Dor aguda nas costas, formigamento nas pernas e a sensação de que um tijolo foi colocado entre suas omoplatas enquanto dormia. Você decide esperar mais 5 minutos. Enquanto isso, alguém acende o fogo na casa. A fumaça invade o espaço como uma velha conhecida. Seus olhos ardem. Seu estômago protesta. A coceira retorna. Sim, o novo dia começou. Você sobreviveu. À noite. E essa, na Idade Média, já é uma proeza digna de celebração. Agora que sua jornada por um dia na Idade Média chegou ao fim, respire fundo. Deixe o peso da palha, da fome e das preocupações da vida camponesa se dissolverem devagar. Relaxe os ombros, solte a mandíbula e sinta o conforto do presente, onde não há baldes compartilhados nem mingaus de 3 semanas. Você está seguro, aquecido, em uma cama que não range como uma carroça enferrujada a cada movimento. Imagine-se agora sob um céu estrelado, deitado em uma colina tranquila. O ar é fresco, mas não cortante. O chão, macio como nuvem de algodão. Não há gritos, nem galinhas. Só o som distante do vento nas folhas e uma brisa leve que embala seus pensamentos. Você olha para cima e as estrelas parecem lanternas silenciosas, piscando para você como velhas amigas. Um sentimento de paz começa a se espalhar. Uma tranquilidade que não precisa se explicar, só existir. Você não precisa correr, nem lutar, nem carregar um balde de fezes. Aqui, agora, o tempo desacelera. O corpo descansa. A mente repousa. Mesmo que a Idade Média tenha sido cruel, suja e estranhamente fascinante. Você a atravessou, um passo de cada vez. Agora é hora de dormir. De verdade.